Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, favoritos para Tóquio 2021. Retornando para comentar a esgrima masculina, a prova de espada por equipes, analisando o ciclo olímpico 2017 e 2020 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para 2021 em Tóquio, para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Em 2017, a principal competição do mundo foi o Campeonato Mundial. A França, simplesmente campeã olímpica, tornou-se também a campeã mundial, conquistou a medalha de ouro. A Suíça ficou com a medalha de prata, a Suíça já teve muita tradição nessa prova de espada por equipes. E a Rússia, que na espada, mesmo nos tempos de União Soviética, nunca obteve a medalha de ouro olímpica, conquistou aí a medalha de bronze. Foi seguida pela Hungria, que ficou em quarto lugar. A Hungria, medalha de bronze nos Jogos em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, e a Itália na quinta posição, que foi a medalhista de prata no Rio de Janeiro. A Ucrânia em sexto lugar, a Estônia em sétimo e o Egito ficou na oitava colocação. Nada menos do que 7 países da Europa nas 7 primeiras posições do Campeonato Mundial. As etapas de Copa do Mundo tiveram 2 vitórias da Coreia do Sul, grande resultado, interessante, o bom desempenho dos asiáticos nas etapas de Copa do Mundo, entretanto não se concretizaram no Campeonato Mundial. A Coreia do Sul obteve 2 vitórias nas 5 etapas da Copa do Mundo e ainda uma medalha de bronze, e as outras etapas foram vencidas por Itália, República Tcheca e Rússia. A Itália obteve 4 medalhas, uma de ouro, 2 de prata, uma de bronze. A Rússia apenas 2, uma de ouro, uma de prata. A Ucrânia também 2, uma de prata, uma de bronze. A França apenas uma de prata. O Japão 2 medalhas de bronze. E a República Tcheca uma surpreendente medalha de ouro na etapa lá no Canadá. Na etapa da Copa do Mundo, na etapa canadense da Copa do Mundo. O ranking mundial teve a liderança da França. A França, campeã mundial, também aí liderando o ranking mundial. A Rússia ficou na segunda colocação e a Itália obteve o 3º lugar no ranking mundial. A Coreia do Sul, 4º lugar, pelos excelentes resultados na Copa do Mundo. Suíça em 5º lugar. A Ucrânia em 6º lugar, seguida por Hungria, República Tcheca, Japão e Venezuela. Venezuela do grande Rubem Limardo, campeão olímpico individual em 2012 em Londres. Desse ranking mundial, países da Europa, um total de 7 países europeus, 2 asiáticos e 1 do continente americano. Então, 7 países europeus, se fosse um ranking mundial que fosse seguir a classificação, participariam dos jogos apenas 4. Seriam França, Rússia, Itália e Suíça. Países como Ucrânia, Hungria e a própria República Tcheca ficariam de fora dos Jogos Olímpicos. 2018, Campeonato Mundial. A Suíça conquistou a vitória no Campeonato Mundial, derrotou a Coreia do Sul na final. A Coreia do Sul já dominante na disputa de sabre, também apresentando-se na prova de espada. A Rússia com a medalha de bronze. E deixaram para trás os medalhistas olímpicos. A campeã olímpica, a França, em 4º lugar. A Hungria, bronze olímpico, em 5º. E a Itália, medalha de prata olímpica, em 6º lugar. 3 países aí tirando os medalhistas olímpicos do pódio do Campeonato Mundial. China e Estados Unidos, China em 7º lugar, Estados Unidos em 8º, completaram a lista dos 8 primeiros colocados do Mundial. 2 países asiáticos, 1 do continente americano e 5 da Europa. As etapas de Copa do Mundo, 4 etapas vencidas por países diferentes, 4 países diferentes vencendo essa etapa. E a Coreia do Sul, grande destaque, aí, conseguindo medalha em cada uma das etapas, uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. A França com uma de ouro, uma de prata, a Itália 2 de prata, a Hungria apenas uma de ouro e a Rússia também apenas uma de ouro. E a Ucrânia completando, junto com a Suíça, uma medalha de bronze cada um. Destaque, então, portanto, para a Coreia do Sul. Coreia do Sul medalhista em todos os rankings. E, logicamente, esse excelente desempenho se converteu na liderança do ranking mundial. A Coreia do Sul liderou o ranking mundial de 2018, foi seguida pela Rússia, pela França e a Suíça ficou na 4ª colocação, à frente de Itália e Hungria. Estados Unidos, 7º colocados, China em 8º, Ucrânia em 9º e a República Tcheca em 10º lugar. Pelo critério de classificação para os Jogos Olímpicos, Coreia, Rússia, França, Suíça, Itália
Estados Unidos e China estariam classificados. 2019, Campeonato Mundial, a França conquistou a medalha de ouro, grande resultado dos franceses, de novo aí campeões mundiais, haviam sido campeões mundiais também, né, em 2017, vamos ver aqui, foi 2017, foi campeã, e aí em 2019, repetindo a vitória de 2017, e também lembrando que a França é simplesmente tricampeã olímpica, desde 2004 não perde os Jogos Olímpicos, em 2012 não foi realizada a disputa por causa do revezamento de provas, uma idiotice que colocaram dentro dos Jogos Olímpicos na esgrima. E em 2019, portanto, a França recuperando seu título mundial e sendo seguida pela Ucrânia, que conquistou a medalha de prata, grande resultado da Ucrânia. A Suíça ficou com a medalha de bronze. A China, evoluindo muito, conseguiu um honroso quarto lugar, ficando à frente de Itália, Coreia do Sul, Rússia e Israel. Israel aparecendo aí entre os 8 do mundo, representando. Geralmente Israel representa a Europa, tem hora que representa a Ásia, aí já não sei como é que está funcionando em relação a Israel em termos de eliminatórias. Aqui a França, Suíça e Coreia do Sul, né, como grandes do mundo, mas dominando o pódio desse campeonato mundial, a Ucrânia, conseguindo se colocar entre os 8 do mundo. As etapas de Copa do Mundo, um domínio, a Rússia foi o único país com 2 vitórias, Japão, Suíça e França obtiveram uma vitória cada um, a Suíça 2 pódios, uma de ouro, uma de prata, a França 3 pódios, uma de ouro, uma de prata, uma de bronze, a Rússia com 2 medalhas de ouro, uma de bronze, o Japão uma surpreendente medalha de ouro, o Japão aí derrotando Suíça e Rússia na etapa argentina, e a França também com 3 medalhas, ouro, prata e bronze, Itália prata e 2 de bronze, a Rússia, portanto, foi o país com melhor desempenho nessas etapas de Copa do Mundo do ano de 2019, hein? Ano que teve a França campeã mundial. E o ranking mundial, né, portanto, acabou com uma liderança da Rússia. A Rússia liderou o ranking mundial 2019, à frente da França e da Suíça. E foram seguidos por Itália, Coreia, Japão, China, Ucrânia, Hungria e Estados Unidos. Curioso notar aí a presença de 3 asiáticos entre os 8 do mundo, 5 europeus e 3 asiáticos. Pelo critério de classificação para os Jogos Olímpicos, por esse ranking mundial, estariam classificados Rússia, França, Suíça e Itália, Coreia, Ucrânia, Estados Unidos e um país africano. Vamos saber, né, como que vai, que mudanças sofrerá esse ranking. Mudanças o ranking sofrerá. 2020 a temporada foi afetada pela Covid, foram realizadas apenas 2 etapas de Copa do Mundo. A Hungria conquistou a medalha de ouro na etapa alemã, à frente de França e Suíça, e na etapa canadense, a Coreia do Sul bateu a Itália e o Japão ficou com a medalha de bronze. Essas etapas da Alemanha e do Canadá, na verdade, foram realizadas antes da Covid, no começo do ano. O ranking mundial de 2020 terminou com a França na primeira posição, a Suíça em segundo lugar, a Itália em terceiro, seguidos por Japão, Coreia, Ucrânia, Rússia, China, Hungria e Estados Unidos. 3 países do continente asiático, um país do continente americano e 6 países do continente europeu. Estariam classificados para os Jogos, seguindo a lógica desse ranking mundial, França, Suíça, Itália e Japão, mais a Coreia, a Ucrânia, os Estados Unidos e um país africano. Portanto, Rússia, China e Hungria ficariam fora dos Jogos, hein? A Rússia, que já liderou o ranking mundial dentro do ciclo olímpico, em virtude desses critérios de classificação, estaria fora dos Jogos Olímpicos. Aqui o resumo geral, que permite uma visão melhor da prova. Os Jogos Olímpicos, a vitória da França em cima da Itália, a Hungria pegando a medalha, né, conquistando a medalha de bronze. Nos Mundiais, em 2017, a França batendo a Suíça na final, a Rússia ficando com bronze. Em 2018, a Suíça surpreendendo, conquistando o título mundial, fazendo a final com a Coreia do Sul, outra surpresa. E a Rússia, ao menos, mantendo sua medalha de bronze. No Campeonato Mundial já de 2019, outra surpresa, a Ucrânia obtendo a medalha de prata e a França retornando ao pódio para conquistar mais uma vez a medalha de ouro. E a Suíça mantendo-se aí no pódio com a medalha de bronze. Aliás, a Suíça, dentro desse ciclo olímpico, foi o único país que se manteve no pódio em todos os 3 campeonatos mundiais, e a França foi o país que mais venceu com 2 vitórias.
Ao todo, as 9 medalhas foram divididas entre França, Suíça, Rússia, Coreia do Sul e Ucrânia, portanto, entre 5 países, né? E já afirmado a Suíça com medalhas em 3 ocasiões, França 2, Rússia 2 e Coreia e Ucrânia 1 cada um. No ranking mundial, a França liderou os rankings mundiais de 2017 e 2020, a Coreia em 2018, surpreendendo, e a Rússia em 2019. Em posição de pódio, né, entre os 3 primeiros colocados dessa prova de espada por equipes no ranking mundial, a França foi o único país que esteve presente entre os 3 primeiros colocados dentro desse ciclo olímpico. A Rússia com uma liderança em 2019, 2 segundos lugares, 2017 e 2018, caiu muito em 2020, uma temporada afetada aí pela Covid. A Coreia do Sul, uma liderança em 2018, e a Suíça, retornando entre os 3 do mundo em 2019 e 2020, e a Itália com 2 terceiros lugares em 2017 e 2020. Esses países da Europa vão travar uma emocionante disputa entre eles, né, e principalmente essa presença da Coreia do Sul entre os 4 do mundo, por exemplo, faz com que um país da Europa seja deslocado para baixo no critério de classificação. Os favoritos, seguindo a lista de favoritos para os Jogos Olímpicos, mas são 8 equipes, você listou 14 equipes, é que não estão determinadas ainda essas listas, mas já aí conforme os resultados de campeonatos mundiais, eu listaria aí candidatos a medalhas de ouro, a medalha de ouro, a França, a Suíça, a Coreia do Sul e a Rússia, com a França aí lutando pela hegemonia. Lutando por pódio, Ucrânia, Hungria, China, Itália e Japão. E a condição de zebra, Israel, Estados Unidos, República Tcheca, Estônia e Egito. Na verdade, esse pessoal aqui que está listado como zebra, manteria apenas Estados Unidos e Egito, porque dificilmente qualquer um desses daqui, Estônia, República Tcheca e Israel, se classificarão para os Jogos. E nessa condição de pódio também, a Ucrânia, Hungria ou Itália vão cair fora. Então, um desses daí também não irá para os Jogos, e também entre os asiáticos, China ou Japão. Haverá uma mudança brusca aí dentro desse quadro de favoritos. Mas, né, vamos ver como é que se encaminham as competições durante essa temporada, as etapas de Copa do Mundo, torneios classificatórios. Na verdade, é a etapa de Copa do Mundo que vai determinar os classificados. O top 5, a França, campeã olímpica. A França é fantástica nessa prova. Além de campeã olímpica em 2016, é campeã olímpica de 2004 e 2008. Vai tentando aí a 4ª medalha de ouro consecutiva em Tóquio. Foi campeã mundial também em 2017 e 2019. Liderou o ranking mundial em 2017 e 2020. E também na 2ª colocação no ranking mundial 2019, terceiro em 2018 e apenas um 4º lugar no mundial de 2018. Foi o único deslize em termos de sair do pódio dessa equipe francesa. A Suíça, que é tradicional nessa prova de espada, obteve a medalha de prata em 2017 no Campeonato Mundial, foi campeã mundial em 2018 e medalhista de bronze no Mundial de 2019. Foi o único país a ter se mantido no pódio dentro do ciclo olímpico. E também no ranking mundial vem evoluindo 5º, 4º, 3º e 2º lugar de um ano para o outro, 2017 a 2020. Saiu da 5ª posição para a 2ª colocação em 2020. A Rússia, que corre riscos inclusive de não se classificar para os Jogos Olímpicos, tem as medalhas de bronze dos mundiais de 2017 e 2018, mais curiosa, e também em 2º lugar no ranking mundial nas 2 temporadas, mas apesar de ter liderado o ranking mundial em 2019, ficou apenas em 7º lugar no campeonato mundial. Em 2020 ocupa também um longínquo 7º lugar dentro do ranking mundial, o que provavelmente tira a equipe russa dos Jogos Olímpicos. A Rússia que se cuide para poder tentar se manter entre as maiores forças nessa prova de espada por equipe e poder disputar os Jogos Olímpicos. A Ucrânia, 6ª no Mundial 2017 no ranking mundial também, 9º no ranking mundial em 2018, conseguiu uma surpreendente medalha de prata no Mundial de 2019, mas ainda assim ficou em 8º lugar no ranking mundial e em 2020 ocupou a 6ª colocação.
A Ucrânia precisa evoluir mais para conquistar, para poder conquistar a vaga e a presença, né, dentro dos Jogos Olímpicos. A Coreia do Sul apresenta uma grande evolução, ficou em 4º lugar no ranking mundial em 2017. Em 2018 obteve a medalha de prata no Campeonato Mundial, liderou o ranking mundial. E em 2019 ficou apenas em 6º lugar no Mundial, 5º no ranking mundial, posição que manteve em 2020. Embora não esteja assim no mesmo nível que em 2018, ainda assim com essas posições de 5º no ranking mundial, 5º no ranking mundial, a Coreia do Sul tem condições de se classificar para os Jogos Olímpicos, seguindo a posição de melhor classificado do continente, que são os 4 primeiros classificados e mais o seguinte, né, na lista do ranking mundial. Então esses os países, as principais forças dessa prova de espada por equipes. Vou ficando por aqui, olha, curiosa a ausência da Alemanha. A Alemanha já foi uma força nessa prova. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, o canal do YouTube Sovus, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para Tóquio, no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitok 2020. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo.